principalmente com diagnóstico de arbovírus, né, atualmente. Já trabalhamos com retrovírus, né, a saber, HTLV e HIV, mas hoje trabalhamos mais com diagnóstico e sequenciamento de genomas completos dos vírus dentro da família das arboviroses, né? Então, hoje a gente trabalha mais com a vigilância epidemiológica, a vigilância genômica de arbovírus, do que com a parte mais de retrovírus, né? Então, dentro desse contexto, a gente faz tanto diagnóstico quanto fazemos o sequenciamento de genomas, seja ele parcial, completo. A gente cobre alguns surtos que acontecem no Brasil ou fora do Brasil, como foi o caso recente do Paraguai, que nós também fizemos uma expedição, se assim pode se dizer, né, até no Laboratório de Saúde Pública de Assunção, onde nós fizemos também diagnóstico e sequenciamento de arbovírus naquela localidade. Durante a sua carreira, desde a graduação até o momento, existe algum momento relacionado à biomedicina que se tornou marcante para você? Sim. É muito engraçado, assim, quando a gente entra em sala de aula e os estudantes até ficam, nossa, essa é a professora? Né? Porque acho que imaginam que nós somos muito jovens, que a gente é muito novinho para ter o cargo de professor, né? Eu sou professora da Baiana, sou egressa da Baiana, né, biomédica da casa, e eu acho muito bacana essa coisa que a Baiana tem de realmente reabsorver os seus biomédicos graduados, né, os egressos. Porque isso mostra o quanto a Baiana é eficiente na formação dos seus profissionais. Porque ela não colocaria os seus egressos para voltarem a serem professores se a formação desse egresso não fosse realmente uma formação efetiva, se aquele profissional não fosse um profissional capacitado para assumir aquela função. Então, uma das coisas que mais me marcou foi quando eu fui contratada pela Baiana, né? Então, nos meus primeiros dias de aula, que eu voltei para a Baiana e voltei numa posição diferente, né? Eu era aluna e, de repente, voltei como professora. Então, aquilo para mim foi uma coisa assim, bem marcante. E acho que o que mais me marcou mesmo foi a primeira reunião de professores, quando eu olhei para o lado e vi vários dos meus professores, né, que agora eram os meus colegas, e também vi muitos dos meus colegas, né, não da minha turma, mas de outros semestres, que a gente sempre teve comunicação, que também eram meus colegas agora como professores. Então, acho que isso me marcou muito. É uma das coisas que eu mais tenho orgulho de carregar em termos de biomedicina, é saber que eu me formei, que eu fui graduada numa escola que reabsorve os seus profissionais porque eles são bem formados, né? A graduação daqui da Baiana é muito eficiente nesse sentido, né? De capacitar realmente o estudante para o mercado lá fora, e também ela garante tanto essa formação que ela absorve normalmente esses profissionais. Então, acho que isso foi o que mais me marcou. E dar aula é uma coisa que eu adoro, né, que eu faço com muito prazer, faço com amor. Eu tenho prazer em vir para cá para poder dar aula. Então, acho que isso é o que mais me motiva a continuar, né, dentro desse universo. Levando em contexto essa questão política e econômica, como você acredita que será o futuro da biomedicina? Eu acho que mesmo com as questões políticas, né, que a gente tem vivido atualmente, eu acredito que a biomedicina ainda é uma profissão em ascensão, né? Eu acredito que o futuro, óbvio, com as questões dos avanços tecnológicos, avanços de informática, a gente sabe que muitos profissionais serão substituídos, mas ainda assim, dentro desses espaços onde existem muitos equipamentos, existem máquinas, existem questões automatizadas, ainda assim, acredito que o biomédico ele seja assim importante, porque existe um controle dentro daquele processo, e aquele controle precisa vir de um indivíduo que conhece de fato, né, as particularidades de cada situação. Então, eu acredito que a biomedicina só tem mesmo a se expandir cada vez mais. Como você vê a atuação do biomédico
na área de biomedicina no âmbito internacional? Bom, no âmbito internacional, a biomedicina ela é conhecida como outras profissões, né, com outros nomes. Mas como biomédica e por ter já passado um tempo fora, eu vejo que a nossa profissão é extremamente valorizada lá fora, né, principalmente para aqueles que trabalham com diagnóstico, os que trabalham com a área de pesquisa científica. Nós somos muito valorizados, porque o brasileiro por si já tem essa característica de muita atuação, né, de muita garra, de muita atitude no sentido de fazer as coisas acontecerem. E quando a gente vai para fora, isso é visto com bons olhos. Então nós, brasileiros, normalmente, biomédicos, né, normalmente somos requisitados em outras situações pela capacidade de geração de resultados que nós temos. Então eu acho que internacionalmente, apesar da biomedicina não ter os moldes que tem aqui no Brasil, né? Mas o profissional da área biomédica, da ciência biomédica, ele é muito valorizado, internacionalmente falando. Atualmente você tem algum projeto em andamento? Além do projeto do doutorado, que trabalha com arboviroses, a gente tem outros projetos também relacionados com diagnóstico de arboviroses, sempre trabalhando com arboviroses. Em Feira de Santana, que é uma cidade que tem um índice de infecção alto, né? Um índice alto devido à sua localização geográfica, a questão do entrucamento que acontece, né? A passagem de das vias rodoviárias, né? Da malha rodoviária ali para Feira de Santana. E estamos iniciando também um outro projeto com análises ambientais, então relacionados também com o sequenciamento de genomas para a área ambiental. Com base em algumas curiosidades que nós tivemos em grupo, a gente formulou 3 perguntas. Sim. Em relação à área que escolhemos em cada grupo, que a gente escolheu estética. Sim. Nós temos essa. Com base em pesquisas, é notório que a bioquímica tem se tornado um fator de papel fundamental na estética. Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, a área de estética é uma área assim, que está crescendo muito, né, atualmente, pelos desdobramentos, né, que a gente tem visto no cenário nacional. Então, não só para o lado bom, também como para o lado, né, ruim, pelas notícias que a gente tem acompanhado. Mas é uma área promissora também. É uma área que permite ao biomédico ele ter um pouco de autonomia na sua atuação. E os procedimentos estéticos, eles podem ser procedimentos que trabalham apenas com o tecido epitelial, mas podem ter procedimentos, não só a maioria, que trabalham com o sistema como um todo, o sistema orgânico. E a gente sabe que tudo no nosso organismo está relacionado com moléculas químicas, né, que interagem entre si e que interagem com os procedimentos que são realizados naquele organismo. Então, estudar a bioquímica dos procedimentos estéticos e como esses procedimentos interagem com a bioquímica do indivíduo é fundamental. Um exemplo disso é a questão dos perfis lipídicos. Hoje, muitas pessoas procuram os procedimentos de estética na tentativa com o objetivo de perder massa gorda, né, que é gordura, lipídio. E existem várias técnicas para quebra das células de gordura, mas a gente sabe que quebrar a célula de gordura faz com que os lipídios que estão ali dentro daquelas células de gordura, né, do tecido adiposo, ele seja lançado na corrente sanguínea e que precisa ser metabolizado. Então, entender a bioquímica do processamento, do metabolismo de lipídios é fundamental para que aquele paciente tenha um resultado satisfatório. Caso contrário, o que vai acontecer? Os lipídios serão lançados na corrente sanguínea e serão metabolizados novamente, voltando para as células adiposas, não necessariamente daquela localização, mas ele vai continuar no corpo. Então, a gente tem que entender como funciona a bioquímica para saber quais são os protocolos que serão utilizados
né, dentro dessas diversas técnicas que a estética tem, e qual é o tempo, qual é a forma mais eficiente de garantir para aquele paciente o resultado que ele espera ter ao buscar um daqueles serviços de saúde.